E é nosso convidado, Nuno Afonso, fundador do Chega, vereador da Câmara de Sintra e agora ex-chefe de gabinete parlamentar do partido. Boa noite, Nuno Afonso, e muito obrigada por estar connosco. Sobre a sua exoneração, André Ventura disse apenas que se trata de uma decisão política interna e validada pelos 11 deputados do Chega, mais não disse. Não terá sido com certeza apanhado de surpresa, porque André Ventura disse que esta decisão tinha vindo a ser falada consigo durante as últimas semanas, mas na sua perspectiva, porque é que acha que foi afastado do cargo e com esta unanimidade? Bem, na realidade não foi propriamente um afastamento. Houve várias conversas, de facto. Em primeiro lugar, boa noite e obrigado pelo convite e pela possibilidade de poder explicar isto. Tem havido muitas especulações sobre este caso. E por haver essas especulações, eu achei, até por respeito aos militantes, vir de realmente explicar o que é que aconteceu. Eu preferia que tivesse sido, de facto, o presidente do partido a fazê-lo na sexta-feira. Ele optou por não o fazer. Acha que deveria ter sido André Ventura? Foi uma das coisas que ficou falada na última conversa que tivemos na quinta-feira, ao final do dia, que ele perguntou-me claramente se eu preferia fazer eu a exoneração ou que fosse ele a fazê-la. E eu achei que devia ser ele, exatamente para ele, enquanto presidente, explicar o que estava por detrás desta decisão. Na verdade, a exoneração aconteceu simplesmente porque, se calhar, como ele diz, eu tenho mau feitio e eu não permito que tentem restringir as minhas liberdades e lido muito mal com intimidações e com ameaças. Foi ameaçado? Ameaçado no sentido físico. O que me foi pedido foi que fizesse um comunicado em que realmente esta situação já se arrastava há algumas semanas. O André Ventura falou em 2 semanas. Na realidade, a situação arrastava-se já há mais de um ano. Mas estas 2 semanas foram, de facto, decisivas. As conversas privadas que eu tive com o presidente André Ventura ficaram privadas, obviamente, mas o que me foi pedido foi que fizesse um comunicado onde garantisse que estava incondicionalmente, foi esta a palavra, com a direção do partido e que não me revia num pedido de impugnação que houve, que não me revia nas críticas internas que têm havido. Obviamente que um comunicado destes me iria agarrar e impedir de poder fazer críticas no futuro. Nós vamos ter daqui a 1 ou 2 semanas a discussão das contas do partido e a votação das contas do partido e obviamente que se eu não concordasse com alguma coisa, fosse as contas, fosse o trabalho parlamentar, não poderia fazer uma crítica direta, não é? Se eu digo que estou incondicionalmente com a direção, não faria sentido uma semana depois poder fazer quaisquer críticas. E na realidade... Então está a dizer que não está incondicionalmente com esta direção? É a conclusão que o André chegou e é a conclusão real. De facto, eu não estou incondicionalmente... Aliás, incondicionalmente acho que só com a minha filha, porque incondicionalmente não estou de maneira nenhuma. E no Congresso de Coimbra há precisamente um ano, sim. Nuno Afonso já tinha dito que não concorda com tudo o que André Ventura faz. O Nuno Afonso é visto por alguns militantes como um possível sucessor de André Ventura. Considera concorrer à liderança do partido a curto prazo? Bem, a curto prazo é impossível porque só há eleições daqui a 4 anos, em princípio. Será esse o percurso normal da situação. Honestamente, e eu disse isto várias vezes ao André, eu nunca pensei sequer em candidatar-me à presidência do partido, fosse contra o André, fosse contra quem fosse. Eu estava focado no trabalho parlamentar, que é um trabalho que eu gosto imenso. Estou focado também no trabalho autárquico, que me dá muito gozo fazer, porque é um trabalho que nos aproxima muito das pessoas. Portanto, não pensei, de facto, em ser candidato. Mas eu acho, de facto, que o partido está com uma liderança um bocado à deriva, que está órfão dos ideais do princípio do partido, da sua fundação, e que é preciso, de facto, traçar um novo rumo. Agora, esse rumo não tem que ser sem o André Ventura, pode ser ele a definir esse rumo. Agora, neste momento, eu acredito que há uma crise ideológica muito grande no partido. Mas o Nuno Afonso considera ou não vir a concorrer à liderança do partido? Olha, é uma situação de analisar a situação política, é uma questão de analisar a situação política na altura em que isso vier a lume. Eu não sei como estará. E agora estava a dizer que está focado também no seu papel autárquico, é vereador na Câmara de Sintra. Esta exoneração não perturba o seu desempenho como vereador? O André Ventura o que disse foi que, por enquanto, a decisão de exoneração está circunscrita ao Parlamento, mas teme este por enquanto? Temer não, porque eu não temo nada, na realidade. A vantagem de ser livre e de poder pensar pela minha própria cabeça permite-me não temer coisa nenhuma. A decisão será do partido de me tirar ou não a confiança política, ou será minha também, porque também posso eu querer retirar a confiança política à direção nacional, dado que, de facto, não me revejo em algumas das coisas que têm sido feitas. Está a pensar fazê-lo? Se passar independente.
Sim. Neste momento, para ser sincero, ainda não pensei no assunto também. Na verdade, o seu afastamento do partido já começou há um ano, no Congresso de Coimbra 2021, deixou a vice-presidência, passou a vogal da direção. Mais recentemente, em dezembro, admitiu ter ficado desiludido e triste por não ter sido convidado para deputado. O que é que se passa com a sua relação com o partido? Sente-se desconsiderado? Não é que me sinta desconsiderado. Eu, de facto, sou uma pessoa que, quando não concorda, não tem problemas em dizer que não concorda. E ao longo deste último ano... E esse perfil não se enquadra no Chega, é isso que quer dizer? Não se enquadra, porque o partido, neste momento, tem estado a ser liderado de uma forma muito autoritarista, quase totalitarista, em que quem pensa de maneira diferente é chamado de rato, apelidado de rato, que é uma situação em que eu não me revejo minimamente. Eu acho que todos os militantes merecem respeito. Tem que haver pluralidade de opiniões no partido político, porque vivemos numa democracia, e eu não me revejo nesse tipo de atitudes. Esse e muitas outras. Não me revejo num partido que, por exemplo, se diz antissistema, mas depois vai enviar cartas para o Partido Social Democrata e para a Iniciativa Liberal a tentar negociar qualquer arranjo ou um acordo de direita, quando está na Assembleia da República a criticar abertamente e às vezes de forma muito dura esses partidos, e depois vai tentar fazer um acordo, o que parece, na minha opinião, é uma tentativa de chegar ao poder a qualquer custo. E eu acho que nós temos que ter uma ideologia bem determinada, temos que ter um rumo fixo e não podemos andar à deriva e andar aos esses a tentar chegar ao poder, que no fundo a política é isso. A política é um jogo de poder. Quem o tem quer mantê-lo, quem não o tem tenta conquistá-lo. Mas eu acho que tem que haver regras e, sobretudo, tem que haver bom senso e temos que saber aquilo que queremos. Nuno Afonso, a sua exoneração acontece uma semana depois de, também no Parlamento, o assessor político do partido, Manuel Matias, de se ter demitido por terem levantado aqui algumas suspeitas de violação de ética, de violação até da lei por ser pai da deputada Rita Matias. É um mau começo para o Chega no Parlamento com estes 11 deputados? Não é um bom começo e, sobretudo, era completamente desnecessário. Eu lembro-me que, na altura da nomeação do Manuel Matias para assessor, eu avisei que era uma situação que poderia vir a dar problemas, até por uma questão de ética. Foi o André Ventura que apresentou uma lei na última legislatura, uma proposta de lei, que se chamava Lei Mortágua, se não me engano, em que queria que não houvesse familiares diretos nos grupos parlamentares. E depois vamos fazer esta nomeação. De facto, o Manuel Matias é assessor, não é deputado, mas é algo que, na minha opinião, não caía bem e era perfeitamente evitável se ele não tivesse sido nomeado e ficasse com outras funções quaisquer no partido. E lhe perguntar também como é que descreve a prestação do Chega no Parlamento, e isto também depois de Diogo Pacheco de Amorim e posteriormente Gabriel Mitá Ribeiro não terem sido eleitos para a vice-presidência da Assembleia da República. Bem, o facto de não terem sido eleitos não teve nada a ver com a prestação deles. Foi uma questão política dos outros partidos, com a qual eu até nem concordo. Sobre a prestação do partido, eu acho que ainda é cedo para analisarmos, eu acho que tem que se dar tempo ao tempo. O trabalho parlamentar não é um trabalho fácil, não é fácil para uma pessoa que nunca foi deputado chegar ali e falar para 230 pessoas, sabendo que tem as câmaras de televisão. Mas gostaria de estar naquele lugar, Nuno Afonso? Olha, eu, para ser sincero, nunca fui obcecado por isso. Eu fiquei desiludido pela desconsideração e não tanto por não ter sido deputado. E eu posso, já agora acrescentando aqui um facto que é muito importante, até por causa dessas especulações, que isto terá acontecido, que eu fiquei chateado por não ser deputado. Todos nós dizemos, e eu se calhar também já disse quando era mais novo, que as pessoas vão para a política por tacho ou por oportunismo. E eu quero deixar aqui uma coisa clara. Eu sou, ou era, provavelmente o assessor mais bem pago da Assembleia da República. Eu tinha um ordenado muito elevado, muito superior, ou consideravelmente superior ao dos deputados, que foi isso que eu negociei com o André Ventura. Quer dizer qual era o seu salário? Era acima de 4.500 euros. E abdiquei desse ordenado por uma questão de princípios. Portanto, é bom que fique claro que nem toda a gente vai para a política porque quer ganhar dinheiro. E para mim, os meus princípios e os meus valores serão sempre mais importantes que qualquer soma. Nuno Afonso, antes de terminarmos, há pouco falávamos da proposta de André Ventura, de uma espécie quase de federação de direitas, para se construir uma alternativa ao espaço socialista, foram essas as palavras do líder do Chega. Tal como André Ventura concorda que isso seria mais fácil com Luís Montenegro do que com Jorge Moreira da Silva, na liderança do PSD? Não sei, eu acho, em primeiro lugar, acho que nós que estamos num partido não nos devemos meter nas eleições dos outros partidos por uma questão de respeito, porque seguramente não gostaríamos também que outros partidos viessem imiscuir quando fomos nós a eleições. Por isso é-me indiferente quem ganha. Eu também estive no PSD, fiz a minha carreira política toda da juventude no PSD e acho que por uma questão de respeito não nos devemos imiscuir nisso. Em resumo, está desiludido com o partido? Com o partido não, eu acho que este partido ocupou um espaço que estava órfão.
e é um partido que faz muita falta. Os ideais que o partido defendia no início fazem muita falta. Agora, eu acredito, e porque acredito nisto de uma forma geral, que nós devemos estar na política de uma forma séria e com regras, com um pensamento delineado, e não podemos, de facto, andar à deriva à procura de ideias. Vamos terminar. Se pudesse terminar, eu queria só fazer um comentário. Como lhe disse, e às vezes pode parecer parvo, como é que eu abdiquei de um ordenado destes, e de facto se calhar vou ter menos coisas do que aquelas que gostava, tive que já adiar uma viagem que tinha com a minha filha, por exemplo, mas eu acho que o mais importante na política é que todos os familiares, amigos, todas aquelas pessoas que durante a campanha nas autárquicas em Sintra me apoiaram e andaram comigo e votaram em mim e deram a cara por mim, que não se sintam defraudadas e sintam que fizeram a escolha certa em ter-me apoiado e que têm aqui uma pessoa íntegra e que está aqui para lutar pela política como ela deve ser, de forma e com objetivos claros de ajudar as pessoas. Considera que esse seu sentimento de uma certa desconsideração dentro do partido é partilhado por muitos membros dentro do Chega? Eu acredito que sim, acredito que sim. E, aliás, provavelmente a minha exoneração está também relacionada com o aumento cada vez mais visível de contestação não é propriamente à liderança, mas ao tipo de liderança e ao rumo que o partido está a levar. Nuno Afonso, agradeço-lhe as suas explicações e presença no Jornal do Domingo. Obrigado e uma boa noite. Muito obrigada.